Olá, irmãos, eu sou o Gustavo da Rede de Jovens. Hoje estaremos fazendo a leitura do livro de Números, dos capítulos 28 ao capítulo 31, e convido vocês a estarem acompanhando conosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel, e dize-lhes: Da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado, para me oferecê-la ao seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia, em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás à tarde, e a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para um cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como oferta de manjares da manhã, e como a sua libação o oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de manjares, com a sua libação. O holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis, em holocausto ao Senhor, 2 bezerros e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, para 1 bezerro, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, para 1 carneiro. E 1/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares, para 1 cordeiro. Holocausto de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 bezerro, e a 1/3 parte de 1 hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães sem fermento. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor: 2 bezerros e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para 1 bezerro e 2/10 para 1 carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1/10, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis, por 7 dias, o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo as vossas semanas, nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, e a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite: 3/10 para 1 bezerro, 2/10 para 1 carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, um bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, os oferecereis, ser-vos-ão eles sem defeito, com as suas libações. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no primeiro dia do mês. Nenhum trabalho servil fareis, será para vós dia de jubilação. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis 1 bezerro, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro e 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis, mas por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis 1 bezerro, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito. E, pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para expiação do pecado,
além da expiação do pecado pelas propiciações e do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares com as suas libações. Semelhantemente, aos 15 dias desse 7º mês, tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E, por holocausto em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. E, pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para cada um dos 13 bezerros, 2 décimas para cada carneiro, entre os 2 carneiros, e 1 décima para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de manjares e das suas libações. E, no 3º dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E as suas ofertas de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e da sua libação. E, no 4º dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. A sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de manjares e da sua libação. E, no 5º dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e da sua libação. E, no 6º dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de manjares e da sua libação. E, no 7º dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de manjares e da sua libação. No 8º dia tereis dia de solenidade, nenhum trabalho servil fareis. E, por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. A sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e da sua libação. Essas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, com as vossas ofertas de manjares, com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Também, quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas se seu pai a proibir no dia que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos. Mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai a proibiu. E se ela for casada e for obrigada a alguns votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido ouvir e se calar para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas se seu marido a proibir no dia em que o ouvir, e anular o voto a que estava obrigado, como também a declaração dos seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará.
No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma, sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela e não a proibiu, todos os seus votos serão válidos e toda obrigação com que ligou a sua alma será válida. Porém, se seu marido lhos anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhos anulou e o Senhor lhe perdoará. Todo o voto e todo o juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido ou confirmará ou anulará. Porém, se seu marido, de dia em dia, se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Confirmado lhos tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo lhos anular depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados, dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi, a Requem, a Azur, a Ur e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram à espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as suas cidades com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo, para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixai-as viver para vós, e alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda a veste, toda obra de peles, toda obra de pelos de cabras e todo utensílio de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens da guerra que foram à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo para que fique limpo. Todavia se purificará com a água da purificação. Mas tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra, e toda a congregação. Então para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra, que saíram a esta peleja, de cada 500 uma alma, dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás 1 de cada 50, um dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas e de todos os animais.
e os darás aos levitas que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa, restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 61.000 jumentos, e, das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000, e a metade, que era a porção dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas, o tributo para o Senhor foi de 675, e foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. E houve de almas humanas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separara da dos homens que pelejaram. A metade para a congregação foi, das ovelhas, 337.500, e dos bois, 36.000, e dos jumentos, 30.500, e das almas humanas, 16.000. Dessa metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, de homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não falta nenhum de nós. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um que o achou. Objetos de ouro, cadeias, ou manilhas, anéis, argolas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim, Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor 16.750 ciclos, dos tribunos e dos centuriões, pois cada um dos homens de guerra tinha tomado presa para si. Receberam, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões e o levaram à tenda da congregação, por memorial para os filhos de Israel, perante o Senhor. Agora vamos fazer uma oração, irmãos, para estarmos encerrando essa leitura. Senhor nosso Deus e Pai, nós comparecemos aqui diante de Ti e Te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade de ler a Tua Palavra, pois nós sabemos que em vários países a Tua Palavra é proibida, as Bíblias são queimadas e as pessoas não têm acesso. Nós te pedimos em nome de Jesus que continuaremos tendo acesso à Tua Palavra, que a gente em nome de Jesus possa entender, que a Tua Palavra possa achar morada em nossos corações, que a gente possa realmente entender e interpretar da maneira certa as Tuas Sagradas Escrituras, meu Pai, para a nossa edificação e para glorificar a Ti, meu Pai, para fazer a Tua vontade. Eu peço que o Senhor venha abençoar o dia de cada um que também acompanhou essa leitura e que o Senhor, dia após dia, venha nos guardar. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Muito obrigado por acompanhar essa leitura, irmão. Amanhã estaremos novamente aqui e eu espero vocês. Muito obrigado.